60% dos registros. Só que desses 60% dos registros, nós vemos que 90% deles estão classificados como de importância extremamente alta para a conservação. O que isso nos indica? Nos indica que as áreas prioritárias para a conservação, elas são subsídios criados para duas coisas principalmente. Para aumentar as unidades de conservação, expandir a sua área, ou então criar novas unidades de conservação, que é o que nos parece aqui mais cabível, já que nós temos, apesar das nossas unidades ainda tem poucas coletas, ainda tem muitas áreas que a gente necessita de estar com populações bem protegidas nessas áreas. Temos que ter populações que já estão bem estabelecidas e evitar o declínio dessas populações nessas áreas. E aí fica uma pergunta: essas áreas aqui de elevada riqueza que a gente observa aqui, será que elas são realmente um artefato da elevada diversidade somente nessas áreas? Então, a gente comparando, fazendo uma relação do número de registros para o número de espécies, a gente vê que estão altamente correlacionados, né? Por esse valor também. O que isso indica? Quanto maior o número de coletas, maior a riqueza nas áreas. Aquelas áreas que estão em vermelho aqui atrás, a gente observa que realmente a diversidade ali é muito alta. Mas por que as outras áreas também não podem ter essa diversidade? Isso é um pecado que nós próprios pesquisadores fazemos, a estar escolhendo algumas áreas. Claro que nós temos que escolher algumas áreas para fazer nossas coletas, que a gente não pode englobar tudo. Mas eu peço atenção também para a gente desviar um pouquinho do foco só dessas áreas e também olhar para as outras áreas que são menos coletadas, porque elas também têm uma diversidade que pode ser similar ou maior até que essas áreas aqui, né? Então, deixando um pouco de lado de querer buscar e somente nessas áreas, já que nós somos pesquisadores e nós temos que descobrir coisas novas. Isso faz parte do nosso trabalho. Em relação à distribuição espacial dos pontos, nós podemos observar, traduzindo esses números feios aqui, em que esse número aqui está refutando a hipótese nula. Qual que é a hipótese nula? De que os pontos estão distribuídos aleatoriamente e que esse número menor que 1 indica que eles estão agregados em um valor significativo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a distribuição dos registros de mirtácea no estado está distribuída de uma forma agregada, ou seja, nós temos os pontos agregados, principalmente, estão distribuídos ao longo das nossas unidades, das nossas instituições de ensino e de pesquisa, como a UFES, a Vale e o Museu de Biologia, por exemplo. Então, isso causa um efeito chamado efeito museu. Esse efeito museu é causado por nós próprios, em que nós coletamos, por conveniência, claro, próximo dessas áreas. Por isso a importância de estar abrindo os horizontes para outras áreas que a gente possa também coletar e fazer registros de espécies. Em relação ao estimador do número de espécies, a gente pode observar aqui que nós temos 4 células de grid que estão bem amostradas no estado, sendo que neste caso aqui, verde não quer dizer uma coisa boa, por que pareça, né? Verde aqui não é uma coisa boa, mas o vermelho, nós vemos que essas 4 áreas são bem amostradas. Isso não quer dizer que a gente tem que deixar de amostrar nessas áreas. Obviamente não. Mas temos que prestar atenção para essas áreas, principalmente as áreas não coletadas e as áreas também que estão nesse verde um pouco mais escuro, que quer dizer que tem pouca riqueza, que consequentemente tem poucas coletas também. E aqui no estado a gente pode observar que 139 espécies, quase 50% das espécies, compõem apenas 7% dos registros e que 20% das espécies têm apenas um registro no estado. Então nos mostra realmente que isso é a nossa necessidade de intensificar o esforço de coleta no estado. E vendo a nossa análise da distribuição espacial das espécies, a gente vê que 130 espécies, né, 63% das espécies, tem uma distribuição de até 175 quilômetros no estado. Por que eu botei esse gráfico? Porque 175 quilômetros, ele corresponde a mais ou menos metade da extensão norte e sul do estado, que teoricamente estão distribuídos só até a metade do estado. E que essas espécies aqui, com os maiores números de registros, que esse aqui são o número de registros,
elas nem sempre são as espécies que estão melhor distribuídas. A gente pode ver aqui, Marliera escoriata. Ela ocorre de ponta a ponta no estado e possui menos de 100 registros, sendo que essas aqui têm uma distribuição de até 300 quilômetros. Isso aqui nos mostra outra coisa interessante também, que essas espécies que a gente está vendo aqui, elas são espécies que são super comuns na Restinga. Isso mostra que é um ambiente que pode ser o ambiente mais bem coletado no estado e mais bem estudado. Justamente a Restinga, apesar daquelas áreas de Soretama, da Vale e de Santa Teresa serem muito bem coletadas, mas ainda existe muita coisa para ser descoberta. Mas aqui a questão da Restinga é que a diversidade é muito menor. Então, a gente tem aqui que essas áreas podem estar bem coletadas, mas também já estão bem representadas por essas espécies. E que quase 25% das espécies têm a sua distribuição máxima limitadas a 50 quilômetros. Né? E que a gente tem essas espécies aqui como espécies com maior número de registros. E que 15 espécies têm uma distribuição de até 10 quilômetros. Né? E que a gente pode observar que muitas dessas espécies estão restritas a apenas uma localidade. Como a gente tem aqui Missis Ayana, que está restrito somente a Vale, e temos essa Sinfonogena, que também estão restritos lá ao Parque do Caparaó, nos campos de altitude. Então, para as considerações finais, qual a nossa necessidade? Intensificar a coleta em áreas pouco amostradas no estado, para que a gente possa diminuir esse viés geográfico em que nós mesmos geramos. Na região norte, principalmente, essas coletas devem ser intensificadas, e no interior do estado, e unidades de conservação ainda pouco coletadas. Elaborar estratégias para a proteção das espécies, principalmente daquelas ameaçadas e daquelas espécies que estão incluídas em áreas prioritárias para a conservação, que são muitas. E isso aqui é muito importante, inclusive uma necessidade tanto para a botânica como para a zoologia. A formação de taxonomistas em mirtáceas, mas também em outras famílias, porque atualmente, infelizmente, as pessoas interessadas em estudar grupos, elas têm que sair do estado, muitas vezes, e ao sair do estado, por não encontrar aqui ainda instituições em que possam oferecer o ensino para determinada família, eles acabam não retornando por condições ou por motivos adversos. Então a gente acaba perdendo muito com isso. Então os agradecimentos para a Ariane Luna Peixoto, orientadora que me ajudou muito, para o Luiz Menezes, que é o professor do CEUNES e que dá infraestrutura para a gente, inclusive, para desenvolver o projeto aqui no Espírito Santo, apesar de fazer o mestrado no Jardim, e a CAPES pelo financiamento. E aqui a gente tem meu contato aqui em cima, e eu deixo um pouquinho da diversidade das mirtáceas, esperando que alguns de vocês também se apaixonem por elas e trabalhem como taxonomistas nesse grupo que tanto necessita da ajuda de vocês. Obrigado. Augusto, gostei muito, mas eu fiquei curiosa com uma coisa. Você mostrou o mapa e os pontos de coleta e realmente tem uma diferença absurda em pontos de coleta. Mas várias áreas brancas ali não tem mais nada, não tem mais floresta para coletar. Tá? Eu senti falta disso, talvez fazer uns quadrados para ver a quantidade de floresta que ainda tem para ser coletada, né? Porque vários vazios ali, acabou mesmo, assim. Pode ser inclusive por conta disso. Eu não cheguei a checar isso muito bem, mas a gente tem esse problema. Inclusive, não sei nem se a análise que eu fiz da distribuição dos pontos, talvez ela nunca deixe de ser agregada por conta disso, da fragmentação, sabe? Nós estamos concentrando nossas coletas nas unidades, mas também a gente não tem mais fragmentos suficientes, talvez, para deixar como um padrão disperso, mas eu acho que a gente consegue pelo menos diminuir um pouquinho esse padrão. Qual que é a questão? A questão é que falta muito, inclusive para as instituições de pesquisa pública, a falta de investimento, não de interesse do pesquisador, mas de investimento, porque ele não consegue muitas vezes chegar